Boa noite, internautas. Hoje estamos aqui reunidos para mais um programa TV Tudo Arte, Saúde e Beleza. E muito satisfeita porque hoje nós vamos discutir um assunto já iniciando o mês da mulher, que é mês de março. Então hoje nós vamos falar sobre a mulher. A mulher como a nova força total na economia mundial. E isso aí é importante porque nós estamos assim ainda em avanço, em conquistas, e para isso nós trouxemos várias pessoas aqui para estar discutindo com a gente. E um número bem grande de homens também. Isso é bom, porque ninguém melhor para sentir e para falar da mulher, da estagnação da mulher, ou do avanço que ela teve, o porquê que ela não avançou, porquê que ela não conquistou mais, que dentro de 50 anos, já que nós estamos lutando, nosso avanço foi mínimo. Nós estamos hoje com 12% só na Câmara do Senado. Nós temos, assim, pouquíssimas mulheres na política, certo? Então, em ciências exatas, por que será que está acontecendo isso? Nós vamos discutir várias questões referente à estagnação da mulher. Porque todo mundo fala que a mulher avançou. De que forma? Como? Se tem um número tão pequeno no mercado de trabalho. Então agora eu vou fazer a apresentação dos nossos colegas aqui que estão. Quero agradecer em primeiro lugar todos aqui, a visita de todos, o empenho que eles fizeram para estar chegando até aqui. Eu sou Rafael Abud, psicanalista, jornalista e especializado no fenômeno social da ascensão da mulher. E vou trazer bastante novidade para você hoje aqui. Boa noite, eu sou Michel Mandelmann, sou médico, ginecologista e obstetra. Participo de alguns programas de rádio, televisão e internet abordando assuntos referentes à minha especialidade, tentando explicá-los de uma forma popular para o grande público entender. Boa noite a todos. Meu nome é João Oswaldo Moreira de Medeiros, advogado previdenciário, e já trabalhei com mulheres e sei a satisfação e a capacidade que todas elas apresentam no mercado de trabalho. Obrigado. Boa noite a todos dos nossos ouvintes. Estou aqui mais uma vez a convite da nossa querida Darcy para falar de um tema que sempre foi importante. Eu, como palestrante, desenvolvi mais de 200 encontros sobre negociação para mulheres. Homens não entram, que é um grande comparativo entre a mulher e o homem. E quero contribuir para você que está me vendo dentro do que deram como resultado nas pesquisas, quais são os diferenciais. Boa noite, meu nome é Tânia, eu sou gerente de vendas, vendo hoje treinamentos em sistema de gestão. Eu sou uma mulher na plenitude de todos os papéis das mulheres. Eu sou uma profissional aí batalhando no mercado de trabalho, sou mãe, tenho um filho, engenheiro, sou mulher e estou vivendo aí nessa batalha do dia a dia de me impor em todos os espaços que sejam possíveis. Boa noite, minha gente. Falar em mulher é muito delicado. Por isso, eu quero restringir o mínimo possível. Só agradecer a Deus por tê-las no mundo para nos oferecer tanta coisa boa. Obrigado. E toda a felicidade para nós, para nós todos. Meu nome é José Maluli. Uma boa noite, obrigado e tudo de bom para nós e para toda a humanidade. Então, vocês estão aqui mais uma vez no nosso programa TV Tudo Arte, Saúde e Beleza, que estamos aprimorando a cada dia através dos profissionais que a gente entrevista. E agora ainda, preste atenção, vamos fazer um programa melhor, porque agora eu vou ter um canal especialmente da Darcy Martins. E quero que cada profissional tenha o seu espaço dentro do meu canal, para que façamos um programa, possamos fazer um programa de informações em diversas áreas, tanto na medicina, na política, na cultura, na saúde, na beleza e na arte e na educação. Isso é muito bom.
Vou continuar aquilo que eu sempre fiz, que é educar. Nada mais do que educar e desenvolver a cultura em nosso país. Então, hoje nós vamos falar da nova força da mulher na economia mundial. O que a gente pesquisa, o que a gente lê, o que a gente sente na pele, que a mulher avançou. Mas há 50 anos atrás, nós começamos essa luta. É claro que hoje nós não vamos discutir a Lei Maria da Penha, não vamos discutir nada do passado, certo? Da mulher que arrancou o sutiã, da fulana de tal. As mulheres que despontam para o mercado de trabalho. É uma minoria. Então, o que nós estamos querendo fazer? Recomeçar uma nova conquista. Estamos começando agora já com uma estrutura pronta. A base já está pronta. Só que, quando você vai pesquisar, ou que você vai ler, ou que você se depara com mulheres reclamando ainda da discriminação, nós temos muito para chegar lá. Nós temos que trabalhar bastante. E será que isso é o quê? Isso é um problema do país ser um país de terceiro mundo. Este país não está dando um incentivo às empresas, não estão dando condições, que ainda existe a discriminação dentro das empresas, e isso existe, porque a gente pode provar, ou que a mulher, por ter uma formação diferente do homem, ela foi criada para ser delicada, modesta, mais sensível, ela ainda está faltando para ela autoconfiança e para ela dar aquela largada nas empresas. Ou então, ela volta com o primeiro obstáculo, ela volta. Por que acontece isso? Por que está acontecendo isso? Então, nas últimas informações que a gente teve de revistas, que fez uma pesquisa geral entre as mulheres, acredita-se, as bem-sucedidas dão um parecer. As mal-sucedidas, elas dão outro parecer. Ainda é a discriminação nas empresas. Ainda por conta de família, de filho, de uma série de coisas que elas não têm essa posição ainda igualitária ao homem. Então, a Noruega, o Japão, já estão criando outros meios para que a mulher avança. E por que o Brasil ainda está estagnado? É claro que tem outros países muito, muito pior que o Brasil. Mas nós estamos falando hoje de Brasil. Agora, eu pergunto, Wilson, você, que é uma pessoa que você fez uma colocação aí, que você deu palestras e palestras só para mulheres, né? Então, você deve entender tudo. Você poderia levantar uma questão aqui que me convencesse de que a mulher não está estagnada, que ela tem tudo para crescer, claro, como eu venho lutando, mas depois eu coloco as minhas posições também, porque eu não estou ainda em cargos mais elevados. Optei para isso, por que eu optei para aquilo? Família, filho, então, o que você poderia falar? A mulher, durante muito tempo, ela foi feita para ser aquela que não dizia não. Foi feita para ser dona de casa, de cama e fogão. De um certo tempo para cá, ela foi para o mercado de trabalho. O primeiro ponto que nós já trabalhamos nos nossos cursos é a liderança feminina que não é aceita pelo homem. Machismo, hein? O machismo. Um país machista. O segundo é um recado para você, mulher, que deva continuar feminina, charmosa, cheia de vida e não querer adotar o estilo homem, que é o estilo do seu oponente, muitas vezes. Falando palavrão, pé em cima da mesa, tentando se vestir igual aos homens, porque são estilos totalmente diferentes. O que é o estilo? É o que é moda no momento. E o terceiro ponto que deu na pesquisa é que os homens aguentam mais pressão do que as mulheres. As mulheres, na sua maioria das vezes, espanam
quando são pressionadas. Então eu lancei, para a gente poder abrir essa caixa preta, a liderança da mulher em cima dos seus colaboradores, o aspecto da mulher que deixou de ser boazinha e agora muitas vezes até imita os homens, e a mulher que tem desafios de política e poder. Muitas têm o poder e, evidentemente, não sabem usar este poder. Oswaldo, agora você. Qual a sua posição em relação a essa estagnação ainda da mulher? Nós temos poucas cadeiras nas empresas, como diretoras, na política, na saúde, ainda, principalmente em ciências exatas. Então, por que isso acontece? Você atribui a que essa estagnação da mulher? Contanto que eu tive com livros nas mãos, falando muito, e que as revistas que estão caindo agora para o mês de março, é tudo referente ao avanço da mulher. Ela está um pouco assim, sabe, vai para frente, volta. Tem algumas que chegou na política, ganhou um filho, casou-se e voltou. Então tem um país, não sei se é na China, onde foi, tinha acho que 12, 13 na bancada do Senado. Depois, de uns tempos para cá, de 5 anos a 8 anos para cá, tem 2. Então, regrediu, retroagiu. Na realidade, o nosso país é ainda muito atrasado em relação à mulher. Porque há muito tempo, a mulher já vem enfrentando desafios. Exemplos: Ana Nery, Anita Garibaldi, Princesa Isabel e esposas de grandes políticos como Dona Leonor Mendes de Barros, que fundou casas maternais. Não é? Atualmente, nós temos a nossa presidente da República, Dilma Rousseff, mas ainda há muito pouco espaço para a mulher como representante em nosso país. No mundo e em alguns países, elas são reconhecidas. A Angela Merkel, na Alemanha, Condoleezza Rice, Estados Unidos, a própria Akihito, do Japão, né? Esposa do imperador. O que existe são bloqueios que impeçam que a mulher progrida no seu espaço de trabalho. Hoje, no jornalismo, elas são âncoras. Haja vista que na TV Globo, a Fátima Bernardes já tem seu espaço. Na TV Gazeta, nós temos a Cátia Fonseca, a Maria Lídia. E na TV Tudo, Dona Darcy. Dona Darcy. É. E não só isso, da SBT também. Tem a Cristina Rocha. Uhum. Acontece o seguinte: existe ainda muito machismo. E o que acontece? Se verificarmos em várias universidades, hoje as mulheres elas dominam. A universidade elas dominam, mas tem muita coisa que elas estão aí bloqueadas. Porque existem oposições. Muito bloqueadas. Muitas oposições. Tivemos, sim, experiências em São Paulo, como duas prefeitas, Luiz Irondina e Marta Suplicy. Em Santa Catarina já tivemos governadora, Dona Ângela Amin, esposa do Espiridião Amin, né? Uhum. E no Rio Grande do Sul, Dona Ieda Cruz. Exatamente. Parabenizo essas mulheres. O que está faltando, Tânia, para as outras mulheres não é não acompanhar. Aqui, a presidente do Facebook, ela deixou vários pontos negativos que depois eu vou comentar. Em relação às mulheres, por que elas não caminham tanto quanto as outras? Alguma falha ali
de educação, a própria cultura influencia. Então, aí nós vamos discutir depois. Mas, tem mais alguma coisa para dizer? Sim. Eu passo para o doutor. Eu acho que para muita gente, mulher nasceu para ser modelo, para desfilar beleza. Eles acham isso. Porém, não verificam a capacidade. Não dão oportunidade, aliás. Não é verificam. Não dão oportunidade. Não dão oportunidade, exatamente. Tanto é que a maioria o que faz transfere sua residência para os Estados Unidos. É o que está acontecendo. Verdade, não dão oportunidade, não tem. A filha da cuidadora da minha mãe esses dias, a filha dela é extremamente inteligente. O primo vai muito devagar na escola, não tira nota boa em absoluto. Ia na cola dela. Ela é muito extrovertida e simpática, ele mais introspectivo. Os dois foram fazer um concurso no mesmo local. Ela tem mais gabarito, maior capacidade, com certeza. Já possui Ele tarefa, né? foi aprovado e ela não foi aprovada. Porque isso ainda há discriminação. Com certeza. Já perguntam, você vai ficar grávida? Você pretende casar? Você está noiva, tem uma aliança no dedo, você pretende se casar? Você pretende ter filho? Eles fazem uma arrastão de perguntas na hora de fixar o emprego para uma mulher. Exato. Então imagina se elas têm oportunidade. E não é em todos os setores que elas têm, não. Aí elas partem para aquele setor. Vou ser professora, aí eu vou ser médica porque eu escolho o horário, vou fazer isso porque eu só ocupo metade do meu horário. E assim ela está sendo esmagada ainda na mão de uma cultura tradicionalista. Exato. Eu falo sobre isso. Agora, doutor Michel, dá a sua opinião. Bom, Darcy, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela condução do programa. Você conduz muito bem. Respeito a todos os entrevistados. Obrigada. É o seguinte, eu sendo ginecologista obstetra, o que eu observo, lógico que para mim é uma estatística pequena, a mulher ela tem alcançado degraus que o homem já tinha alcançado anteriormente. Eu atendo algumas mulheres, como o Wilson trata disso, são especialistas, são gerentes de recursos humanos, algumas são diretoras de empresas e poucas presidentes. Bom, mas já pegando a minha área, tudo na vida, Darcy, você tem uma consequência. Desculpa o termo que eu vou usar para quem está nos assistindo agora, elas pagam um preço por isso. Qual que é o preço? Elas adiam a maternidade, que ainda a maior parte das mulheres querem ser mãe, poucas não querem, não têm o objetivo de atingir a maternidade. Tá? A idade, infelizmente, ainda influencia, porque a idade tem a ver com a natureza. Darcy, a gente não pode brigar contra terremoto, não pode brigar contra maremoto, que faz parte da natureza. Em relação à idade da mulher é a mesma coisa, a gente não pode brigar pela natureza, contra a natureza. E o que acontece? A idade da mulher pode influenciar uma gestação de altíssimo risco. Tá? Acima dos 40 anos, a gente sabe que o risco para gerar uma gravidez de alto risco é grande. Só para dar um dado, por volta dos 45 anos, a chance de engravidar espontaneamente é em torno de 3%. E algumas mulheres, pelo fato de ter que decidir inicialmente pela vida profissional, elas atrasam a sua vida pessoal, a sua vida materna. Tá? Então, entre aspas, algumas vão pagar o preço por isso. Tá? Aí vem a seguinte pergunta, vamos supor que elas consigam engravidar. Uma mulher com 48, 50 anos, ela vai conseguir acompanhar um adolescente, tá? Quando ele tiver seus 15, 16 anos, ela com mais ou menos 65, isso aí é interrogação. Isso varia, obviamente, de mulher para mulher, que tudo na vida tem uma sequência. Tá? Veja bem, algumas até conseguem. Então elas pagam preço por isso. Falando agora em relação à minha área, que é a medicina, você vê que poucas mulheres fazem algumas especialidades que, entre aspas, são mais agressivas. Por exemplo, você vê poucas mulheres cirurgiões. Um exemplo bastante prático, que você vê uma mulher que é uma excelente cirurgiã, muito humana, vem gente do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, é a doutora Angelita Gama. Tá? Que ela é uma referência nacional, já tive a oportunidade de conversar com ela. E ortopedista, muito pouco. Urologista, você vê muito pouca, porque existe ainda aquele tabu de você atender o homem. Bem mas acentuado. Exatamente. Então, algumas mulheres vão para essa área que não envolve tanto essa, entre aspas, essa agressividade.
uma boa parte são pediatras, algumas são dermatologistas, algumas você vê que são cirurgiãs plásticas. Então, é isso, né? A posição que eu tenho. E agora me diga uma coisa, doutor. Que eu tenho em relação... Por que elas não escolhem uma carreira, por exemplo, de cirurgiã? Porque é uma coisa mais agressiva. O que caracteriza a mulher, Darcy? Principal característica da mulher, sensibilidade. A mulher é muito sensível. Tá? E ainda, nessa área, tem muita situação que ela se vê um pouco, desculpa o termo, vou usar um termo talvez um pouco forte, eu não sei se é exatamente esse, perdida, porque uma situação de complicação, nesse caso, não são todas, hein? Os homens, eles têm mais poder de decisão, tá? Porque a mulher é característica pela sensibilidade, tá? Pela própria cultura também, não é? Pela própria a gente cultura. sempre estava esperando o homem tomar decisão. A gente foi criada, nasceu para ser submissa. E depois, é claro, a coisa desgrungolou, nós tomamos aquele braço forte de tomar essa posição de igualdade ao homem, então fomos à luta. Certo. Mas, na verdade, a cultura ainda influencia, acredito. E conversando com algumas pacientes, Darcy, e elas se preocupam muito. A mulher, ela consegue ter uma organização fantástica, né? Ela consegue, algumas, ainda de uma maternidade, e conseguindo ser mães, elas conseguem ter uma organização pessoal, sua vida pessoal. Algumas conseguem fazer ginástica, tem tempo para fazer ginástica, tem tempo para fazer compra, cuidar do lar, cuidar dos filhos e cuidar do marido. Realmente a mulher nesse ponto é fantástica, consegue dividir muito bem o tempo. É a disciplina. É a disciplina da mulher. Tá? Característica, a sensibilidade e a disciplina da mulher. Mas isso é fantástico. Aí também atrapalha. Foi que ela colocou, uma das colocações dela, porque a mulher quer fazer tudo e com muita perfeição. Então, as executivas mais evoluídas, as que ganham mais, os executivos, eles não fazem tudo 100%. Eles fazem 70% bem feito. Aí, para se chegar a um salário mais alto e ser reconhecido mesmo como um bom executivo, eles fazem 70%. Aí o que ela coloca é que a mulher não pode fazer tudo bem feito. Que o homem, ele deixa muito para fazer, ele faz bem feito a profissão dele e ele diz não às outras coisas. Então você tem que escolher entre uma coisa e a outra. Se você vai ser astronauta, você não pode ser isso. Se você vai ser isso, você tem que abrir mão de algumas coisas. E a mulher não abre mão de nada, percebeu? O homem não. Eu às vezes brigo com meu marido, mas como que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo? E você só faz isso? Ele falou, eu faço isso, ou eu vendo, ou eu vou ser o seu assessor de TV. Eu não posso fazer os dois. E ela... Mas assim, nesse ponto, eu acho uma coisa positiva, porque a mulher tem disciplina, ela consegue ver o tempo. Alguns homens, será que altos, ela não fica em conflito interior com todo isso? Todo mundo fica, né? Eu acho que ela até o próprio homem. Eu, como mulher, eu acho conflitante. Porque nesses períodos que eu tive, assim, cuidando de famílias, você não vai para a TV aberta. Eu estou cansada de receber convite para a TV aberta. Mas eu preciso falar não para alguma coisa para conduzir a minha vida bem, olhar da minha mãe, administrar minha casa, para não pegar uma coisa e embolar. Você entendeu? Então você tem que, às vezes, falar não. Porque aí é conflitante para a gente, muitas coisas. Tá. Só para terminar, mas o homem também tem esse conflito interno, que uma boa parte dos homens que ficam menos tempo com a família, a maior parte fica menos tempo, ele tem esse conflito interno. Eu gostaria de ficar mais tempo com a minha família e não consigo, tá? Porque tem trabalho, principalmente na minha área, tá? E na minha especialidade, tá? Eu ainda, aos domingos, eu consigo ter uma convivência maior, final de sábado à tarde, domingo eu consigo. Mas tem médico que não consegue. Ele tem uma requisição tão grande de pacientes que gera esse conflito. Falou, não tenho tempo para a minha família. A mulher não. Ela consegue organizar tudo direitinho. E acho que ela está caindo muito. Vamos ver o doutor, mais 2 minutinhos, doutor. Eu estou gostando de ver o rumo que está tomando essa conversa. Eu vou me permitir contar aqui um caso muito curioso. Eu, certa vez, estava conversando com um executivo amigo meu lá nos Estados Unidos. Ele também faz palestras voltadas para esse tema de ascensão da mulher. Aí ele disse que, quando veio aqui ao Brasil fazer uma palestra a nosso convite, ele estava preocupado com fazer as malas, arrumar as coisas, etc. E pediu para a esposa dele se podia passar a camisa dele. Não, buscar a camisa na tinturaria. Meu bem,
você pode buscar a camisa na tinturaria para mim? Não, não posso. Como não pode? Não posso. Mas eu estou com pressa, eu estou atrasado, eu tenho que ir para o aeroporto, vou fazer a palestra. Já falei que não vou, não posso. Mas depois de tudo que eu tenho feito por você todos esses anos, você me dá um não na cara dura assim? Como tudo que eu tenho feito por você todos esses anos? O que você tem feito? Eu levo o café na cama para você todas as manhãs. Você leva porque você quer. Você sabe muito bem que eu não gosto de café, eu tomo porque você leva. Está há 30 anos casado com a mulher e não conhece a mulher. Não desenvolveu um mecanismo de aproximação do jeito que a mulher percebe, não do jeito que ele imagina. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Tem gente que está casado há muitos anos e não conhece a mulher. Não é? Entendeu? Então, o que acontece? A mulher está realmente em ascensão, isso já vem a partir da década de 90 se exaltando no mundo inteiro. Isso aí é um fenômeno social inconteste. Mas essa ascensão passa por um fator determinante que é, primeiro, o maior contingente de mulheres. Também inconteste que já se aproxima do 65% em relação à população masculina. Então, cresceu muito e a tendência ainda é de aumentar. Com esse aumento, muitas atividades passam a ser disputadas pelas mulheres. Eu estranhei a primeira vez, eu ainda era garoto, quando eu vi a mulher dirigindo um ônibus na cidade de São Paulo, por exemplo. Que aquilo lá era uma função basicamente de homens, aqueles homens de braço musculoso, que aqueles ônibus que não tinham direção hidráulica, era tudo no muque, né? De repente, uma mulher na frente do ônibus. Né? E aí outras coisas, a mulher não dirigia automóvel, a mulher não tomava café em balcão, a mulher não tomava cerveja em bar, a mulher não falava palavrão, a mulher não ia para o mercado de trabalho. Então, não ia, virou tudo coisa do passado. Eu quero colocar aqui um fator importante, o tempo da mulher, a cronologia do ser humano mulher é diferente da cronologia do ser humano homem. Naturalmente, ela tem um tempo mais abreviado, porque ela tem a constituição feminina, que exige mais preocupações dela, que não faz parte do mundo masculino. Por exemplo, o homem não está preocupado com determinadas atividades dos 24 aos 40 anos, como a mulher está. Só que esses 24 a 40 anos passam como se fossem alguns meses. De repente, já está lá. É que nem aquela pressa de fazer 18 anos e depois que faz, não para mais, dispara, né? A coisa vai embora. E com isso, há que se compatibilizar os diversos segmentos que ela se propôs a fazer nessa ascensão da mulher, a saber, cuidar de si própria, no aspecto saúde, beleza, atratividade, decisões que ela precisa tomar da sua vida pessoal, sentimental, íntima, familiar, e competir. Mas competir no mercado de trabalho é uma coisa. Competir com o ser humano homem é outra coisa. A mulher não precisa competir com o ser humano homem. Ela precisa apenas ser mulher, que vença o melhor. Essa é a melhor conceituação. O senhor que é professor de marketing sabe. Em vez de brigar com o concorrente, eu vou ser melhor e quem quiser que me acompanhe. A mulher tem um atributo muito especial que o homem não tem, que é a intuição feminina. E que utilizada corretamente nos diversos segmentos de negócio pode ser muito produtivo. Quem assistiu do que as mulheres gostam com o Mel Gibson sabe do que eu estou falando. A solução, muitas vezes, ela é intuitiva. Por mais que ela tenha os seus altos e baixos de TPM, de transtornos de humor, ela tem no seu período de concentração a possibilidade de orientação para decisões, uma propriedade que o homem muitas vezes não tem. Né? De identificar fatores, assim como os seres de diversas outras espécies têm sensibilidade para identificar catástrofes, por exemplo. Tem animais que têm essa sensibilidade e começam a agir há muito tempo antes da catástrofe acontecer. A mulher tem a capacidade de sentir a distância, de prever, de orientar decisões e até decisões que não devem ser tomadas, porque muitas vezes a melhor decisão é aquela que não é tomada. Então, saber utilizar esse potencial da mulher, ela mesma e aqueles que a circundam. Por isso que eu não vejo nenhum mal em fazer parte de uma equipe liderada por uma mulher. A mulher aceita muito mais
a composição e a participação do que o homem. A mulher não é tão ciumenta em termos de carreira quanto o homem. Ela é participativa e ela é muito mais receptiva à aproximação, a mudanças, à composição, à formação de equipe e a relevar coisas pequenas, coisa que o homem muitas vezes se apega de uma maneira tal e persegue até o extermínio daquele que ele constituiu como inimigo. E não é assim que se compete. Então, essa rodada está indo por um caminho muito inteligente, eu estou gostando de ver, e estamos aí deixando um primeiro passo para a contribuição. De volta para Darcy Martins. Bom, Wilson, vou passar para você. Em nenhum país ainda há uma igualdade, a mulher ainda não alcançou, não se igualou ao homem, nem na educação, na política, nem na economia e na saúde. Ela ainda está abaixo. No Brasil, 65% das mulheres fazem parte da força do trabalho. Ante 85% dos homens. Você acha que o caminho que elas estão trilhando chega fácil isso lá? Ou no fim do século, provavelmente, ela vai estar em igualdade, em pé de igualdade com o homem? Eu tenho acompanhado alguns políticos em campanha, já que esse ano é um ano atípico, porque quem não correu já devia estar como primeiro da fila, porque você tem Carnaval, Copa do Mundo e no dia 6 de outubro já o primeiro turno. Nós temos visitado as comunidades. E para responder ao que você me disse, a mulher tem começado a sua vida mais cedo. Já há na televisão uma campanha com alguns jogadores de futebol dizendo sobre o turismo sexual. E uma das emissoras que tem audiência nacional noticiou ontem que num certo estado do norte do país, uma relação sexual custa R$3. Então, o grande problema é a educação. E se falar em educação, é a mesma coisa que se falar em saúde, e eu aqui sou um mero aluno diante dos professores. Porque o que foi feito até agora para este pessoal que, de certa maneira, por falta de orientação, fica grávida, leva os filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, cada um de um pai diferente, volta para casa para entregar para a avó ou para a mãe, porque não tem idade suficiente para poder, tirando o amamentar, orientar e educar. Há no Brasil uma colocação em que o pessoal acha que isso é papel da escola, quando a escola está preocupada hoje com rolezinho, encontros, o problema de brigas entre os alunos e etc, etc e tal. Então, cai tudo na educação. A palavra é bonita. Agora eu pergunto, quem é no nosso país que pode aplaudir os últimos ministros da saúde que nós tivemos? Verdade. O que era, virou o chefe de gabinete da nossa presidência, porque ele é o famoso Band-Aid. Desde que perdeu em São Paulo, ele perdeu o rumo. 2, o que está lá, que ficou no lugar dele, não deve ser um técnico em educação. O último de grande lembrança foi o Cristóvão. E lá atrás houveram alguns. Então, tudo reside na educação. E alguém disse aqui, o que a televisão vende como educação para essa juventude?
o que nós estamos vendo hoje? Um Big Brother gay. Vimos uma novela que todo mundo achou bonito e repetiu no sábado, de beijo de 2 homens. E a nova novela terá um caso entre 2 mulheres. Verdade. Então, o que eu quero chamar a atenção, e não estou discriminando, é que os exemplos são feitos de uma forma deseducada, porque isso está entrando na casa das pessoas e está se criando uma falsa história de que a mulher tem que ser uma manequim, tem que ser uma modelo, porque isso, além da fama, dá dinheiro e etc, etc e tal. Se esqueceu de que lá no nosso tempo de educação, a mulher ela simplesmente tinha o seu papel na sociedade. Hoje isso está diversificado. A mulher tem que redefinir o que ela quer. Ela vai ser dona de casa, ela vai para a empresa, ela vai lecionar, ela vai estudar medicina, os que podem, quando não pode vem de Cuba, ou coisa parecida. Então, eu pontuo, para ser pontual, de que cabe ao novo governo, e alguém falou dos Estados Unidos aqui, acho que foi o doutor, a grande diferença é que lá está tudo pronto, e aqui está tudo por fazer. Inclusive, esses aspectos de programas que os governos têm e que a população não tem acesso. Porque o município é a miniatura da nação. E, evidente, cada um dos municípios, e nós temos mais de 5.000 no Brasil, se viram como pode, de acordo com as verbas que o governo federal repassa. Então, o que nós temos hoje é uma escalada de quem que está no poder, e é uma mulher, possa fazer, nesses minutos finais, alguma coisa melhor, começando pela educação. Eu não acredito, porque ter poder é uma coisa, e ser líder é outra. Então, nós temos poder demais, mas está faltando liderança no sentido de atingir aquela que está sendo criada de acordo com a cultura da mãe, do bairro em que ela vive, dos bailinhos funk e das outras coisas mais que estão sendo desenvolvidos, porque não há espaço ocupando isto. Isto antes era feito pela igreja, hoje há um crescimento cristão muito grande dos evangélicos, e a grande preocupação, volto a repetir, é que a mulher, ela, de certa forma, está com muita vontade de crescer, mas ela está com os nós, que ela está oprimida, ainda ela está oprimida. Os nós que, de certa maneira, não foi ela que criou. Isto já vem de algum tempo. E se você der uma volta no Rio de Janeiro, você vai ver até hoje os CIEPs, que foram criados como modelo de ensino de educação pelo Darcy Ribeiro, com mais de 15 anos que eles resistem, porque o resto está tudo atrás das balas perdidas. Imagine as que acertam. Então, eu citei apenas um exemplo, e vou devolver para Darcy, pontuando de forma pontual que o olhar do governo deverá
de certa maneira, privilegiar mais a educação. Mas as pessoas que estão neste patamar de ministros, provavelmente nem têm a ideia do que significa esses programas que eles mesmos criaram. Porque nunca apoiou e nunca foi ver a execução na comunidade. Então, esse bloco fica para você refletir o que está acontecendo, que há uma preocupação agora com a Copa do Mundo, com o comercial, com os jogadores de futebol, inclusive internacional, dizendo que isto aqui não é turismo sexual. Mas quando você vê a venda de um corpo de 13 anos por R$3, você começa a querer mais do que propaganda e, de certa maneira, divulgação somente agora, em função da justificativa de tanto dinheiro investido em estádios de futebol. Eu quero apelar novamente para você que está me ouvindo, olhe o seu vizinho, veja quem você põe dentro da sua casa, vá à escola com seu filho, participe das reuniões de pais e mestres, faça com que você possa dar um sentido de carreira, porque muitas vezes o pai não teve a oportunidade cultural de um diploma, mas pode dar a seu filho a forma exata para ele poder vencer. Ou seja, estudar, estudar, estudar. Nós temos hoje uma globalização e somos, de certa maneira, para encerrar, apologistas do americano. Eu vim de lá algumas horas e quero dizer que eles são felizes, que eles têm tudo que o governo entrega e a única preocupação é se estão gordos ou não, porque comem demais. Comem demais. Essas colocações são válidas. Eu acho que nossos internautas, pais, eles ouvindo a colocação de todos vocês, acho que nenhuma pessoa em sã consciência, ou que tem equilíbrio, que tem uma educação ainda tradicional, como a minha que eu tive, que eu tenho, vai estar contente com o BBB. Então, esses dias eu documentava dentro da minha casa com algumas convidadas ali. Ninguém fala bem do BBB. Ninguém falava bem da Amor à Vida, novela Amor à Vida. Só que todo mundo estava querendo ver o que estava acontecendo com Félix e o que está acontecendo no BBB. Então, ninguém gosta, todo mundo contesta, mas todo mundo assiste. Então, eu acho que eu passei a Globo pediu algumas opiniões, eu devolvi, falando muito para a Globo, para quem escreveu lá pedindo opinião do BBB, falei abertamente que a Globo é uma escola de sacanagem, é uma escola de desintegração da família brasileira. Então, isso é, gente, triste, porque ela é mídia, é uma mídia que, infelizmente, ela transforma, porque eu que vivo fazendo essas coberturas, entrevistando, falando com mãe, vou nessas feiras de eventos, quando lança bijuteria, é tudo do Amor à Vida. Quando vou cobrir um evento grande, internacional de bijóias, é tudo da novela que está ali, sabe? Aquela fase assim. Então, se não influenciasse, ninguém estaria fazendo as joias. Então, imagina a cabeça de uma criança, você está certo? Eu acho que isso daí é um fator mesmo deprimente para nós brasileiros. A TV brasileira, que não escolhe programa para estar no ar a qualquer hora e entra sem pedir licença dentro das nossas casas. Gente, vamos para um pequeno intervalo, dentro de poucos instantes a gente volta. Aí vamos falar da discriminação que ele falou agora do sexo por R$3. Mas não é só a discriminação de uma criança de 13 anos, também no emprego, ao assédio. Não só o assédio sexual, mas o assédio moral em diversos sentidos da mulher, que muitas deixam a carreira porque o patrão
ou o chefe canta e promete serviço, ou então subir de cargo, né, avançar na carreira, se ela estiver à disposição do chefe. Isso nós lemos bastante essa semana e é uma coisa que isso acontece mesmo, que a gente vê casos todo dia. É toma lá, dá cá. Me dá, eu te dou. Se não dá, eu não vou subir você de cargo. Isso que você não vai ter avanço. Então é desse jeito. Isso daí não pode contestar, porque ainda muitas mulheres deixam o emprego, elas dispensam uma elevação de nível na sua carreira, porque vai ter que ter um relacionamento com o chefe. Porque se ela não tiver, ela não vai subir. Então ela prefere sair, porque isso aconteceu dentro da minha casa. Saiu do emprego porque não queria ficar a serviço do chefe. Olha, nossos internautas e telespectadores, seria tão bom a gente continuar falando de mulheres aqui, colocando, eu tenho aqui 1000 colocações, aliás, umas 20 colocações, não é crítica, eu digo assim, uma crítica construtiva de mulheres bem-sucedidas, que nos deixa um recado, por que será que as outras não estão deslanchando? Mas não deu tempo da gente ir. Vamos fazer um terceiro bloco, futuramente, para a gente discutir. No mês de março vem o mês da mulher, nós temos todo o espaço do mês inteiro para estar discutindo sobre mulheres. Então eu gostaria de deixar aqui um recado da Shirley. Ela, como presidente do Facebook, ela deixa muitas colocações que influenciam muito a mulher para ter incentivo à conquista do seu espaço, aquela que ainda não conquistou. Não desista, vá em frente, tenta, vá em frente, luta pelos seus direitos, e porque se você avança e vai no processo retroativo, você nunca vai chegar naquilo que você quer na vida. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, gente, a gente tem que lutar independente da idade, independente da profissão, se é empregada doméstica, se não é empregada doméstica, se é motorista de ônibus, se é de táxi. Hoje nós temos todas as profissões. Desde que você se amparou numa profissão que você gosta, eu acho que ali o processo é andar para frente, nunca retroagir. Porque os homens hoje, eles estão assim, com medo das mulheres. Os homens estão com medo, eles estão amedrontados com as mulheres, né, Oswaldo? Fala a verdade. Ele fez essa colocação e é verdade. Isso é verdade, a gente vai vendo no dia a dia, até com o próprio marido, quando a gente está evoluindo muito, eu falo, olha, apareceu tal negócio para mim, eu acho que você não deve pegar, porque você já tem uma carreira sólida, porque você já trabalhou bastante, porque você não sei o quê, então não deve. Para que você quer isso? Então a gente vê um pouquinho que é um pouco de uma ponta de ciúmes, uma ponta de não querer, que a mulher ganha mais, agredi-las. Mas, gente, eu quero deixar o meu abraço aos internautas, telespectadores, e uma coisa muito importante que eu vou falar para todos. Estamos aqui com o Projeto da Mulher, que eu prometi no dia do Sarau Musical, que foi uma festa maravilhosa, não foi? Uma festa maravilhosa, eu falei que estaria com mulheres acima de 30 na passarela. Então, todas estão convidadas, o projeto já está pronto. Este evento vai ser um evento bonito, bom. Mulheres acima de 30 na passarela, não nua. Mulheres empresárias, mulheres advogadas, donas de casa, taxistas, motoristas de ônibus, mulheres profissionais. Nós vamos romper, quebrar tabu. Só mocinhas novinhas de cinturinha, corpinho bem feito, que vai para a passarela? Não. Aqui está todo o projeto e eu vou soltar esse projeto. E em março nós vamos fazer a festa do Dia da Mulher. Estilo Mulher 2014 na passarela. Certo? Então eu gostaria da participação de vocês, que cada um de vocês trouxesse uma ou duas mulheres acima de 30 para mim. Acima de 30, porque quando eu faço esse evento, mulheres de 50 dá um banho nas meninas de 15 e 18 anos. Você estava no meu concurso lá de Estilo Mulher 2012? Você estava com o Mágio lá. Então, foi maravilhoso. Foi uma mulher de 50 anos que ganhou em segundo lugar. Linda, mocinha. Bom, gente, o que vocês gostariam de falar rapidinho? Despede-se dos nossos internautas.
Tá. Então, em nome de todos esses profissionais, o nosso abraço, o nosso beijo no coração de todo mundo.